Que todos entendam o que a Espírita Santa da Deusa diz às igrejas e busquem a Deusa Mãe da maneira que desejarem, mas que seja de todo o coração, sempre fazendo o que lhe agrada, pois isto é o que importa, sabendo, porém, que ela conhece a intenção de cada coração. Esta é a mais pura verdade. Por isso a Mãe em tudo tem nos dado verdadeiras instruções por meio de seu Filho Jesus ou Cristo, o qual veio para aniquilar com aquilo que em parte parecia verdade, cumprindo assim o que está escrito. Porque em parte conhecemos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13, verso 9 e 10. Esta é a mais pura realidade, pois na medida que a verdade vai sendo revelada, aquilo que parecia tão real vai sendo arrancado fora, pois há tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou, conforme é dito em Eclesiastes 3, verso 2. E o que significa orar? Orar significa falar, expressar o desejo do coração, seja em palavra ou em pensamento. Por isso, ao falar com a nossa Criadora, devemos abrir o coração como a um amigo e falar tudo que sentimos e desejamos. Pois mesmo a Mãe já sabendo de tudo que precisamos, devemos contar a ela tudo o que se passa conosco e clamar a ela por socorro, pois pedir é um ato de humildade. Por isso disse Jesus: quem pede, recebe. E embora a fonte divina não esteja no templo ou igreja, mas sim em cada um de nós, há muitos que continuam se reunindo, assim como também eu ainda o faço. E como as Escrituras nos ensina a fazer nossas orações, seja em uma reunião ou a sós, de mãos levantadas, como tem dito Paulo, assim como está escrito em 1 Timóteo 2, verso 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas. É verdade, no momento de falar com a Deusa Mãe, seja a sós no nosso quarto ou em uma reunião, devemos sempre levantar as mãos. E esta instrução não é só para os homens, mas para todos. E como orar de mãos levantadas sem se cansar? Encostando os braços do lado, pois assim passaremos até a noite toda sem canseira, como aconteceu com Davi. Pois assim tem dito ele: no dia da minha angústia, procuro a Senhora. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansa. Salmos 77, verso 2. Esta é a mais pura verdade. E além de orar de mãos erguidas, devemos também reclinar a nossa cabeça para baixo, em direção à terra, assim como Davi e Esdras têm dado exemplo. Em Salmos 35, verso 13, disse Davi: em oração me reclinava sobre o peito. Esdras bendisse a Senhora, a grande deusa, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram a Senhora com o rosto em terra. Neemias 8, verso 6. Atenção! Ao dizer que inclinaram-se e adoraram a Senhora com o rosto em terra, não está dizendo que colocaram o rosto no chão, como muitos fazem, e sim
que baixaram a cabeça, reclinando sobre o peito, como fez Davi em direção à terra, pois esta é uma atitude de reverência. Pois a palavra nos ensina a orar sempre de mãos erguidas, e não tem como uma pessoa orar prostrada sobre o rosto, ou seja, com a cabeça no chão e de mãos levantadas ao mesmo tempo. E veja bem o que disse a Senhora para um dos seus seguidores que orou de o rosto no chão. Então disse a Senhora a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Ou seja, por que está de cara no chão? Josué 7, verso 10. É verdade. A deusa chamou a atenção de Josué por estar orando de maneira incorreta. Será que Josué não sabia a maneira correta de falar com a mãe? Com certeza sim. Mas na hora do desespero, ele se jogou no chão, como tem acontecido com muitos. Inclusive, comigo também já aconteceu. E como a Senhora instrui os ministros a fazerem no momento de orar dentro da casa de oração, ela instrui a orar de frente para o altar ou de trás do mesmo. Com toda certeza é de frente para o altar, pois a Senhora, sendo a cabeça, não está atrás, e sim na frente. Por isso Salomão, quando ia orar, ele se colocava diante do altar e de mãos estendidas falava com a mãe, e não debruçado em cima de uma cadeira, como muitos fazem, pois assim está escrito: pôs-se Salomão diante do altar da Senhora, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Segundas Crônicas 6, verso 12. Esta é a mais pura verdade. E assim como os ministros do Evangelho se colocam diante do altar para falar com a mãe e de mãos erguidas, também deve fazer os membros. Pois há muitos que, ao chegarem na casa de oração, se debruçam em cima das cadeiras, fazendo suas orações de costas viradas para o altar, agindo assim contrário às instruções divinas. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 7, versos 7 e 8. Jesus tem dito que quem pede, recebe. Mas será que basta apenas pedir para receber? Claro que não. Pois embora a deusa seja boa até para os ingratos e maus, todos precisam plantar boas sementes para colher bons frutos, pois nós vivemos a lei da semeadura e colheita. E todo pecador que com a deusa se reconciliou por meio de Jesus o Cristo, num firme propósito de fazer a sua vontade, com certeza é pela mãe atendido e socorrido em cada uma das suas necessidades. Pois em tudo ele procura honrar a sua Criadora, andando conforme a sua palavra. Por isso assim está escrito em João 9, verso 31. Sabemos que a deusa não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a deusa, isto é, ama e honra a grande mãe, e pratica sua vontade, a este ela atende. E aquilo que pedimos dela recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dela o que lhe é agradável. 1 João 3, verso 22. Glória a deusa, aleluias. Pois assim será na vida de todos os seus fiéis seguidores, os quais esforçam para andarem conforme o conhecimento que já possuem.
e que todos possamos colocar os mandamentos da Mãe sempre em prática e fazer tudo o que lhe agrada, pois agindo assim, nada impedirá de sermos por ela atendidos, pois o pecado faz uma barreira entre nós e a deusa, como está escrito em Isaías 59, 1 e 2, impedindo assim de recebermos as bênçãos desejadas. Pois, como já foi dito, verdade é, as bênçãos são decorrentes da obediência, e o homem que em tudo é fiel será acumulado de bênçãos, bênçãos de toda a sorte.